O que é VO2 máximo? É o consumo máximo de oxigênio. E o que é o consumo máximo de oxigênio? Primeira coisa, você precisa entender isso. Consumo máximo de oxigênio é a capacidade do indivíduo captar, transportar e metabolizar o oxigênio para produzir ATP, produzir energia. Vou de novo. Consumo máximo de oxigênio é a capacidade da pessoa captar, transportar e metabolizar, ou seja, utilizar o oxigênio para produzir ATP. Agora vem a primeira pergunta. Por que eu devo, você pode perguntar, Rafael, por que eu devo avaliar a aptidão cardiorrespiratória do meu aluno? Ou seja, por que eu devo reconhecer qual é o VO2 máximo dele? Primeiro motivo, porque é a principal variável fisiológica que informa sobre a saúde cardiovascular. É a principal variável fisiológica que informa sobre a saúde cardiovascular. Para você ter uma ideia, existe uma relação entre o nível de VO2 e o risco de mortalidade. Se o nível de VO2 máximo estiver condizente com valores, com diagnóstico de bom, o risco de mortalidade por doenças cardiometabólicas é menor. Então, primeiro fator. Segundo, você conhecendo o VO2 máximo do seu aluno, você conhece como está a função do sistema respiratório, porque quem faz a captação de oxigênio? Sistema respiratório. Quem faz o transporte de oxigênio? Sistema cardiovascular ou cardiocirculatório. Então, também como está essa função. E quem faz a metabolização do oxigênio? A utilização músculo-esquelético. Então, conhecendo o VO2 máximo do seu aluno, você conhece como está a função respiratória, a função cardiovascular e a função muscular. Terceiro fator, você vai ter a avaliação do nível de capacidade de trabalho do seu aluno. Então você vai ter a função cardiovascular e análise do risco de mortalidade, você vai ter a função análise de função de 3 importantes sistemas e identificar a capacidade máxima de trabalho, que vai ser utilizado para você poder prescrever o treinamento do seu aluno, seja qual for, de baixa intensidade, de moderada intensidade ou o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, primeira análise que você precisa saber. Outra questão, o que vai determinar para você qual protocolo que você vai utilizar? Porque você pode usar o teste crescente na esteira, você pode usar o teste crescente na bicicleta, você pode usar o teste de Balk na esteira, você pode usar o teste de Cooper, que é feito somente em pista, Ah, eu não tenho pista na minha cidade, faça numa praça, apenas o ambiente tem que ser plano. Ou o teste de caminhada, por exemplo, de 6 minutos. O que determina qual vai ser o protocolo utilizado? A análise é baseada em quem que você está fazendo o teste, o quadro clínico e funcional do seu aluno. Se eu estou com um aluno, por exemplo, obeso, e por algum motivo eu, profissional, identifico que eu não quero que ele corra, eu não vou usar o teste crescente na esteira. Eu vou usar um outro teste, por exemplo, o teste de Balk na esteira, que é o teste de inclinação. Vou falar sobre esse teste de Balk? Não. Por quê? Porque não dá tempo para isso. Ah, eu não quero usar um teste na esteira, quero usar um teste na bicicleta. Eu tenho um teste de Balk na bicicleta. Como eu tenho o teste de caminhada de 6 minutos, que pode ser utilizado com indivíduos que têm DPOC, ou seja, doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas com um nível de obesidade muito grande, ou até idosos que têm grande comprometimento funcional. Mas o foco de hoje é usar o teste crescente na esteira. E por quê? Porque é um teste que pode ser utilizado na sua realidade prática. Seja se você trabalha numa academia de grande porte, de pequeno porte, ou se você trabalha em condomínio, tá bom? Eu também tenho alunos que treinam em condomínio, então dá muito bem para você poder realizar esse tipo de teste e em condomínio também. Agora vem a questão que é muito importante da gente falar. Primeira coisa, Rafael, como que eu vou identificar o VO2 máximo a partir do teste crescente na esteira? Antes de mais nada, o que é o teste crescente na esteira? É um teste que eu vou começar em uma intensidade específica, já vou falar daqui a pouquinho qual intensidade que é essa, e a cada 2 minutos eu aumento a velocidade em 1 km por hora. De novo, eu vou começar numa intensidade específica, a intensidade na esteira é dada em km por hora, a cada 2 minutos eu aumento a velocidade em 1 km por hora. Isso você tem que marcar aí.
Começa numa intensidade específica, depois eu vou falar qual intensidade que é essa. A cada 2 minutos eu aumento a velocidade em 1 km por hora. Se for teste máximo, o que é teste máximo? É eu levar o avaliado até o máximo dele. O que é o máximo dele? É até ele não conseguir ficar mais na esteira. Seja porque houve alguma limitação cardiovascular, ele não consegue mais manter durante o teste, fadiga periférica, fadiga muscular, ou algum sintoma condizente com uma análise que pode ser uma resposta anormal fisiológica, então eu interrompo o teste. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa isso e como que a gente pode analisar isso. Agora vem uma outra questão importante. Quais são as variáveis fisiológicas que nós vamos encontrar nesse teste crescente na esteira? Nós temos 3 variáveis fisiológicas importantes. Uma que nós vamos encontrar, que é a primeira, é o limiar anaeróbio ventilatório. A segunda é o ponto de compensação respiratória. E a terceira, mais importante, é o consumo máximo de oxigênio, ou seja, VO2 máximo. Bom, estou indo bem pausado para você poder não perder nada, nenhum detalhe. A questão é, Rafael, o que é o limiar anaeróbio ventilatório? Primeiro ponto, já que é a primeira variável que nós vamos identificar. Para você ter uma ideia, eu tenho um curso sobre aptidão cardiorrespiratória que eu lancei sobre isso. Então, imagina que o curso tem ao todo cerca de 8 horas. Eu estou falando aqui para vocês, algo vai ser em torno de 10, 15, 20 minutos. Então, para você poder entender a dimensão que é, mas eu vou tentar resumir o que significa isso. E fique atento que esse curso eu vou relançar com um período muito curto, mas eu falo isso depois em outro momento. Bom, a primeira variável fisiológica que nós vamos encontrar é o limiar anaeróbio ventilatório. O que é o limiar anaeróbio? É a intensidade de exercício, intensidade do exercício, na qual ocorre um aumento da contribuição anaeróbia lática para a produção de ATP. De novo, limiar anaeróbio é a intensidade, marca isso porque não tem no material isso daí, então marca o que eu estou falando aqui. Limiar anaeróbio é a intensidade do exercício a partir da qual ocorre um aumento da contribuição anaeróbia lática para produção de ATP. E isso leva ao consequente acúmulo de lactato. Rafael, o que significa isso? Significa que a partir de uma intensidade específica, a contribuição anaeróbia passa a ser maior. Maior do que a contribuição aeróbia? Não. Então, durante todo o teste crescente na esteira, o predomínio vai ser aeróbio. O que vai acontecer é que em uma determinada intensidade vai acontecer um aumento da contribuição anaeróbia lática. Por quê? Porque começa a aumentar a intensidade, estava a intensidade baixa, começa a aumentar a intensidade, vai acontecendo o quê? Inicialmente, eu tenho recrutamento principalmente das fibras do tipo 1, que são fibras que têm muitos capilares, muitas mitocôndrias, então eu consigo formar ATP principalmente pelo metabolismo aeróbio. Conforme eu vou aumentando a intensidade, chego numa intensidade específica que acontece o quê? As fibras do tipo 1 todas foram recrutadas. E agora entra em ação as fibras do tipo 2A. Só que as fibras do tipo 2A, elas não têm tantos capilares e tantas mitocôndrias quanto as fibras do tipo 1. Logo, elas ficam mais dependentes da utilização do metabolismo anaeróbio lático. Esse ponto significa que é o limiar anaeróbio, que é a intensidade do exercício a partir da qual começou a ocorrer um aumento da contribuição anaeróbia. Significa que antes não tinha anaeróbio nenhum? Não é isso. Significa que a partir de uma intensidade houve um aumento da contribuição anaeróbia. Por que é importante identificar essa variável fisiológica? Porque, por exemplo, nos treinamentos de alta intensidade, no HIIT, eu posso pôr a recuperação do treinamento, a recuperação do estímulo nessa intensidade. Ou um pouquinho abaixo dela, sabe por quê? Porque eu vou ter maior remoção de íons de hidrogênio. Então é uma variável fisiológica que eu posso identificar. Outra coisa, essa intensidade é uma das intensidades específicas se eu quiser remover agudamente a glicemia da pessoa. Ah, então é melhor para poder tratar o diabetes? Nada a ver, é outra coisa. Então eu preciso identificar essa variável fisiológica.
Se eu tivesse com um analisador metabólico, o que iria acontecer com um analisador metabólico? Iria mostrar que nesse ponto houve um aumento exponencial, a curva da ventilação vinha assim, ó, de maneira linear, aumento de maneira linear. Chegaria num ponto que houve aumento exponencial da ventilação e da produção do CO2, da eliminação do CO2. Por quê? Porque nesse momento houve aumento, olha só que interessante, por que chegou no momento que eu estou eliminando mais CO2? Eu vim eliminando CO2 e aí o analisador capta isso, só que chegou no momento que mostrou o analisador liberando mais CO2 de mim. Por quê? Porque no começo do exercício eu tenho a produção do CO2 advindo da via aeróbia, lá do ciclo de Krebs. Contudo, quando entra em ação ácidos do tipo 2A, entra mais atuação da via anaeróbia lática. Na via anaeróbia lática forma hidrogênio. Esse hidrogênio não pode ficar dentro da célula, senão leva a fadiga por acidose metabólica. Para isso não acontecer, o que ocorre? O piruvato, que é a última reação da via anaeróbia lática, pega esse hidrogênio e se converte em lactato. O lactato agora vai para o sangue. Para quê? Para tirar o hidrogênio de dentro da célula. Só que no sangue tem que ter alguém tamponando íons de hidrogênio. Quem que é esse alguém? Bicarbonato de sódio. Quando o bicarbonato de sódio tampona os íons de hidrogênio, forma CO2. Então agora eu vou ter CO2 advindo do ciclo de Krebs e CO2 do tamponamento dos íons de hidrogênio pelo bicarbonato de sódio. Logo, eu removo mais hidrogênio. Aí você pode analisar, Rafael, eu não entendi muito bem isso. Eu sei, é muito complexo. Então você vai rever esse vídeo 10, 30, 40, 50 vezes. Se você quiser ser um profissional fudido, diferenciado, raro, que faz aquilo que quase ninguém faz. E lembrando que eu tenho um curso sobre isso, que o curso total tem 8 horas. Eu estou explicando aqui em 5 minutos, só para você poder entender o que vai acontecer aqui no teste. Rafael, eu não tenho analisador metabólico, eu preciso de comprar. Olha, se você tiver condição financeira, pode investir. Custa em torno de 40, 50 mil reais. Eu não investiria. Por quê? Porque não há necessidade de ter esse analisador metabólico para fazer a identificação desse parâmetro fisiológico. Por quê? Porque quando acontece isso internamente, muda a ventilação. Tanto que se eu tivesse com um analisador metabólico, a ventilação teria um aumento exponencial. Eu posso identificar isso através de um parâmetro ventilatório que nós temos. Nós temos várias maneiras de identificar isso. Por quê? Porque conforme a intensidade vai aumentando, a ventilação vai aumentando. Por que a ventilação vai aumentando? Porque conforme aumenta a intensidade, eu vou produzindo mais CO2. Esse CO2 precisa ser eliminado. Então eu estou, por exemplo, 5 por hora, a minha ventilação está de um jeito. 6 por hora, aumenta mais. 7, mais, 8, 9. E aí vai. Quer dizer o quê? Que eu consigo monitorar isso. Porque essa ventilação aconteceu de maneira aumentada, porque internamente aconteceu essas respostas fisiológicas. Como que eu posso identificar essa mudança ventilatória e identificar o limiar anaeróbio se eu não tenho analisador metabólico? Nós temos protocolos na literatura que se chamam talk test. Talk test. O que é o talk test? É a análise da mudança ventilatória para poder identificar o limiar anaeróbio ventilatório. O que significa isso? Nós temos vários protocolos. Tem um grupo espanhol que eles utilizam um poema. Um grupo inglês que utiliza o parabéns para você. A musiquinha mesmo, parabéns para você. Nós temos um grupo do Rio de Janeiro que utiliza uma contagem. E é essa que eu mais utilizo, que eu mais trabalho. A cada final de estágio, cada estágio dura 2 minutos. Então 20, 30 segundos antes de acabar o estágio, eu vou pedir essa contagem para ele. Por quê? Porque a ventilação vem aumentando de maneira exponencial, linear. Perdão, aumentando de maneira linear. Vai chegar um momento que vai acontecer um aumento exponencial. Por quê? Porque nesse momento aconteceu essa mudança fisiológica, ou seja, as fibras do tipo 2A aumentaram a sua atuação, consequentemente o metabolismo anaeróbio
começou a ser mais atuante. Logo, eu tenho agora lactato levando hidrogênio para o sangue, bicarbonato de sódio tamponando esses hidrogênios no sangue e gerando mais CO2. E agora esse CO2, junto com o CO2 do ciclo de Krebs, precisa ser eliminado. Para eu eliminar, eu aumento a ventilação. Então, a cada final de estágio, que dura 2 minutos, eu vou pedir para ele a contagem. Por quê? Aonde que é o limiar anaeróbio ventilatório por esse protocolo talk test? Protocolo científico, viu, gente? Protocolo científico, não é criado por mim não, esse é científico. Então olha só, qual é o limiar anaeróbio? Quando aconteceu uma redução exponencial em relação ao repouso. E por quê? Porque conforme aumenta a intensidade, a ventilação vai aumentando e como vai aumentando, a minha contagem já não vai ser no mesmo valor que eu chegaria em repouso. Esse parâmetro, essa intensidade é o limiar anaeróbio ventilatório. É a principal variável fisiológica que nós vamos encontrar? Não, mas nós vamos também identificá-la. Uma outra variável que nós vamos encontrar é o ponto de compensação respiratória. O que é esse parâmetro fisiológico? É a intensidade do exercício na qual eu tenho uma compensação, a gente chama de a alcalose respiratória. De novo, presta bem atenção. É complexo. E quanto mais complexo é o conhecimento, mais você tem que dar conta. Porque se você quiser ser fudido, você tem que dar conta daquilo que é embaçado, daquilo que é complicado. O que é fácil não vai te diferenciar jamais dos demais profissionais. Então, o que é o ponto de compensação respiratória? É a intensidade do exercício a partir da qual o sistema respiratório consegue corrigir a acidose metabólica. Por que a acidose metabólica? Porque chegou numa intensidade que eu tenho ácidos do tipo 2A e 2X atuando. Agora eu tenho então grande contribuição, maior ainda, atuação anaeróbia, logo formando muito hidrogênio. O lactato não consegue levar tanto hidrogênio assim para o sangue. E o que ele leva, o bicarbonato de sódio no sangue, não consegue mais tamponar esses íons de hidrogênio. E agora acontece o quê? Agora acontece que hidrogênio vai acumular dentro da célula muscular, levando à fadiga. O sistema respiratório quer compensar isso. O que ele faz? Ele aumenta hiperventilação para poder eliminar CO2. Isso se chama alcalose respiratória. Mas qual que é o principal parâmetro que nós vamos identificar? É o VO2 máximo. Por quê? Porque o que nós vamos fazer aqui hoje vai ser o teste crescente máximo na esteira. Rafael, eu preciso identificar esses 3 parâmetros? Seria o ideal. O que você não pode abrir mão é da análise do VO2 máximo, caso você queira identificar como está a saúde cardiovascular, queira identificar qual é a capacidade máxima de trabalho da pessoa e identificar a intensidade associada ao VO2 máximo para poder prescrever o treinamento, o HIIT, o intervalado de alta intensidade. Primeira coisa agora que a gente precisa entender. Para a gente poder começar o teste, eu preciso fazer análise dos parâmetros cardiovasculares e hemodinâmicos do meu avaliado. De todos os avaliados? Todos. Se ele é atleta? Também. Se ele é idoso? Também. Se ele é hipertenso? Também. Cardiopata? Todos. Todos. O que seria isso? Eu vou pôr ele sentado, com as costas apoiadas no banco, esperar 5 minutos de repouso, sem ele conversar, e vou medir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então você tem que ter um cardiofrequencímetro. Eu não tenho, você vai ter que comprar amanhã. Se não existe, você não tem isso. Por quê? Porque é instrumento seu de trabalho. Então você precisa de ter. Eu não tenho esfigmo não. Então amanhã você vai ter. Porque senão seria um crime você fazer um teste sem ter essa análise. Isso é muito sério. É uma vida que está sob os seus cuidados. Seja quem for a pessoa. Você vai fazer isso com todos os seus avaliados. Então vai medir a pressão e medir a frequência. Qual que é a recomendação para se fazer o teste? É a pressão arterial estar abaixo de 160 de sistólica e abaixo de 105 de diastólica. Outra coisa, nós temos que analisar a resposta de frequência cardíaca durante o teste. Qual que é a resposta normal de frequência cardíaca?